E parece que o Donald Trump já tá desistindo da guerra, tá procurando um jeitinho de escapar, né? Sem dizer que perdeu, né? Vai ser meio difícil, né? Porque o pau tá torando lá, né? E o Irã. O Irã não tá nem. O Irã não tá pra brincadeira, não, tá? Os caras vieram com força mesmo, tá? Então o Donald Trump tá lá. Parece que quer achar um jeitinho de falar, ó, velho, não deu certo, não, tá? Vamos tentar depois numa próxima. Então vamos ver aqui com o professor o que tá acontecendo no mundo. O Trump está querendo sair dessa guerra contra o Irã, mas sem admitir que ele recuou ou que perdeu, como ele sempre faz. O Wall Acabou, Street Journal porra! disse que os Eu nem falar assessores do isso, pô. Donald Trump estão pressionando ele para um cessar-fogo, mas silencioso. O que está acontecendo? Tem que chegar lá, senhor presidente, e a guerra? Aí ele responde assim pro jornalista: Acabou, porra! pronto, acabou. Você fala desse jeito, acabou, não tem o que fazer. Saiu da guerra. É que os aliados dele no Golfo não demonstraram esse apoio todo que ele estava esperando. E o Irã foi muito mais forte também do que ele estava esperando. Ele subestimou o Irã. E aí ele está pedindo, por exemplo, uma intermediação do Vladimir Putin. O que é que está acontecendo? A gente vai falar sobre isso hoje, então já deixa a sua curtida aqui, que vocês ajudam muito. Eu peço logo no início, porque para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas é o que a gente precisa para continuar fazendo nosso trabalho. Obrigado, gente. Então vocês já sabem. O que está acontecendo é o Donald Trump viu que não dava para vencer o Irã ou derrubar o regime iraniano assim de uma patada só, como foi na Venezuela. Ele utilizou já nesse meio tempo aqui os exemplos da Venezuela, mas a questão, a resposta é que não aconteceu do jeito que ele queria. E aí, um dos Errou! motivos, ele tem Errou, ué. acusado, ele já acusou o Reino Unido de se pronunciar tardiamente nessa guerra, de não ceder as suas bases lá no início. E agora a gente tem acusações, por exemplo, de senadores republicanos aos países do Golfo, a Arábia Saudita e Catar, que não entraram na guerra. Sofreram em seu território ataques do Irã, mas não entraram na guerra, gente. Estão tomando bomba na cabeça dia sim, dia não, né? E o Irã falou, quer dizer, ele não tá atacando propriamente ele é a Arábia Saudita, né? Ele tá atacando a embaixada, né? Eu vi um vídeo, não sei se é verdade, mas eu não confirmei, porque né, essas notícias também é difícil confirmar. Que, que acertaram um drone num hotel que tava cheio de embaixador dos Estados Unidos. Não sei se é verdade ainda. Esse vídeo vi numa fonte só e não sei, pode ser IA, tá? Mas o Irã tá indo pra cima, velho. Sabe? É, tem bases dos Estados Unidos, deixam usar o espaço aéreo, mas para os Estados Unidos não basta. Eles querem que os caças sauditas vão para a guerra, bombardeiem o Irã. E isso não está acontecendo. Para piorar, o Iraque, estado vassalo dos Estados Unidos, capacho. O que o Iraque está fazendo? O Iraque proibiu a utilização de seu território para ataques no Irã. Ele proibiu. Por que esses países do Golfo estão fazendo isso? Porque a guerra está prejudicando todo mundo. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. Não passa nada no Estreito de Hormuz. É aquele famoso 20% do petróleo mundial. O mundo está vivendo uma crise energética e está só começando. Mas o Irã, né, ele diz que quem quisesse passar lá, né, que ele ia liberar, né, o Estreito de Hormuz ali para quem quisesse passar, mas teria uma condição, que teria que é, expulsar os embaixadores dos Estados Unidos e de Israel do país. Então assim, você quer que seu navio passe aqui? Expulsa os embaixadores dos Estados Unidos e de Israel do seu país. Não quer, beleza, seu navio não vai passar. Cadê a notícia que pede para que expulsem embaixadores? Deixa eu ver se eu acho aqui que é notícia também, né? Sei que isso aqui foi uma notícia. é, Vai sair só aqui Deixa eu ver se pega.
Cadê o trem, cara? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui na tela. É. Aqui, ó. Eles pediram para que a Guarda Revolucionária do Irã intensificou as pressões diplomáticas e militares, pedindo que as bases árabes e europeus expulsem os embaixadores dos Estados Unidos, Israel e dos Estados Unidos dos seus territórios. A oferta é que eles iriam vinculou a expulsão dos diplomatas a benefício do Estreito de Hormuz. O grupo afirmou que qualquer país árabe ou europeu que expulse embaixadores de Israel e dos Estados Unidos receberá plena liberdade de passar pelo Estreito. É isso, né, velho? Os caras jogaram, velho. Os caras estão fazendo as jogadas. Eles estão, né, pica na Paula no Big Brother, cheio de jogadas. Deixa eu voltar aqui pro vídeo agora. Aqui é informação, bebê. Cadê o vídeo? Bora. E aí o que a gente tem? Os países europeus estão sendo prejudicados, os Estados Unidos, o mundo inteiro, né? Está sendo prejudicado com isso. Então eles precisam reabrir esse Estreito de Hormuz. O Irã está vencendo a guerra, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, uma guerra assimétrica. Ele está usando uma estratégia, uma tática assimétrica. De frente com os Estados Unidos e Israel, se eu não consigo bater com eles de frente em tropas, do ponto de vista militar, eu destruo bases, Vai de lado. fecho o Estreito de Hormuz por uma questão da passagem do petróleo e do gás. Ou seja, o Irã está vencendo. Você sem dúvida que o Irã está vencendo essa guerra? Muitas pessoas podem vir aqui falar assim. Eu acho que assim, não é vencendo, mas eles estão resistindo de todas as formas, né? Eles estão resistindo com as armas que eles têm. Então ele fecha o Estreito de Hormuz, que não passa mais petróleo. Da China e da Rússia tá passando normal, mas o resto não passa, irmão. Beleza? Se quer passar, expulsa os embaixadores de Israel e dos Estados Unidos. Mas o número de mortos no Irã, ele é bem maior do que se tem, por exemplo, Estados Unidos e Israel. Tem mais de 1.000 mortos no Irã, para mais aí, deve estar chegando aí nos 1.500, 2.000. Tô sem esse número agora, mas as últimas estimativas já eram para cima de 1.000. Mas não é por isso, não é assim que se vence guerra, não é pelo número de mortos. Isso é um ponto importante, mas não é por isso. A questão é, conseguiram derrubar o regime dos ayatolás? Não conseguiram. Conseguiram mudar a Constituição iraniana? Não conseguiram. Conseguiram abrir o Estreito de Hormuz, usar o território iraniano, fazer do Irã um estado vassalo? Não conseguiram. São 11 dias de guerra, mas eles acreditavam que iam fazer isso bem cedo. Não conseguiram. Pior, está aumentando. O Irã, inclusive ontem eu trouxe isso para vocês, tinha... Se fosse questão de assim, quantos que você matou, né? Você matou mais do que o seu exército perdeu pessoas, né? Os Estados Unidos tinha ganhado a guerra da Coreia, não ganhou. Tinha ganhado a guerra do Vietnã, não ganhou, né? Então, assim, não é questão de... Se o intuito deles é ir lá e mudar o regime daquele país, né? Então, se ele vai lá e só mata os outros, não muda aquele regime, não ganhou. Não ganhou no Afeganistão, né? Porque eles saíram de lá, o Talibã voltou, né? Nem a bobeira na Venezuela não adiantou de nada. O governo continua todinho lá. O mesmo governo do Maduro, só não tá o presidente, né? A vice continua lá, ninguém fala mais de Venezuela, né? Tá tudo certinho, né? Então, assim, continua o regime socialista da Venezuela, né? Continua o mesmo. Não mudou em nada. Anunciado que ele só utilizaria a partir de ontem mísseis que são acima de 0,5 tonelada, com ogivas acima de 0,5 tonelada. E o estrago está sendo feito em Tel Aviv, o estrago está sendo feito em Israel. Ah, mas o Irã também está sendo muito bombardeado. Tá sim, muito, isso está prejudicando muito o Irã, logicamente. Mas ele não está cedendo. Então é isso que está acontecendo. Só que tem questões importantes aqui. O Trump ontem deu uma coletiva, e a coletiva é uma coletiva, assim, novamente, sem pé nem cabeça, como sempre o Donald Trump faz. Falou assim que eles estão... Essa guerra não deve durar muito, mas ele que está decidindo, talvez, mas que não vai acabar essa semana, mas não deve durar muito. Que o Irã está totalmente abatido, mas a gente não está vendo isso. E aí ontem e hoje também, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, um homem forte lá do Pentágono, o Peter Hegseth, fala a mesma coisa. Só que assim, tem uma hora que o Trump fala que não vai derrubar o Ayatollah, que ele quer um Ayatollah que seja do lado dos Estados Unidos.
Cara, por que que esses caras são tudo parecido, né, velho? Esse cara é igual. Esse cara não é o vice-presidente, né? Mas o vice-presidente é meio parecido com esse cara, velho. Eu acho que os americanos têm todas aquelas caras. Tipo personagem de jogo, aquele que começa em rosto lá, o default lá. Eu não sei nem se a pronúncia é assim, porque eu não falo inglês. É que parece aquela skin assim de que você tá nível zero, sabe? Que eles tudo são a mesma carinha. É, eu confundo muito esses caras do meio estadunidense, né, velho? Outra hora eles falam que eles querem derrubar o Ayatollah. O Peter Hegseth, por exemplo, já já contradiz tudo que o Trump fala. Contradiz tudo que o Trump fala. Falou, ó, não, Eu a gente também vai erraria derrubar essa, o Irã. professor. E aí o Peter Hegseth diz que essa noite no Irã, daqui a pouco a gente já deve começar a ver as notícias aí dos bombardeios, né? Porque por causa do fuso horário, vai ser a pior noite, os maiores ataques que os Estados Unidos e Israel vão fazer no Irã. Ele fala isso toda noite, mas eu acredito que seja mesmo, tá? Só que a retaliação também é maior. Ela é proporcional ao tamanho do ataque. Vocês estão percebendo? A retaliação do Irã tem sido proporcional. E aí, ontem eu trouxe para vocês que antes dessa coletiva do Trump, ele fez uma reunião, um telefonema de 1 hora com Vladimir Putin. E aí, a gente tem algumas. É porque o russo fala muito, né? 1 hora no telefone, gente. Quem faz isso é só a pessoa que tá muito apaixonada, né, velho? Você já fez isso? Já? Ficou 1 hora no telefone com a pessoa que você gosta? Donald Trump e o Putin, né? Aparentemente. Informações de que essa reunião foi pedida, esse telefonema com Putin foi pedido pelo Donald Trump Ih! para uma intermediação do Vladimir Putin em relação a um cessar-fogo, porque ele precisa sair dessa guerra. O Donald Trump precisa. Então ele está pedindo intermediação do Putin para isso. E o Putin ficou de entregar para ele algumas soluções para um cessar-fogo. Inclusive, Não é Putin bom o entrou em socialismo? contato, inclusive, com representantes do Irã, está em contato direto com o Oriente Médio. A China também está fazendo isso para tentar ter um cessar-fogo. Logicamente que o fechamento do Estreito de Hormuz prejudica todo mundo, só que o Trump não admite. E ele continua falando em seus discursos, que a gente já conhece bem, que o Irã está querendo um cessar-fogo. E o Irã nega. Por exemplo, a Abbas Araghchi, que é o ministro das Relações Internacionais do Irã, fala: não, a gente vai até o fim agora. Sabe? Inclusive o novo Ayatollah, que é o filho do Khamenei, que agora é o Mojtaba Khamenei, ele é mais forte nesse sentido do ponto de vista militar e estratégico. E o Irã percebe que eles estão abalando as estruturas dos Estados Unidos e continuam. Só que a gente tem a alta do petróleo por conta disso. A gente tem impopularidade do Donald Trump. A gente tem muita pressão, caso Epstein. A gente tem muita coisa que está fazendo a opinião popular nos Estados Unidos não quer essa guerra. Então o Donald Trump ele está tentando arrumar alguma saída para essa guerra, que acabe essa guerra, certo? Mas sem uma nota de recuo, sem uma percepção de que eles perderam, isso ele nunca vai admitir. Então é sair dessa guerra, talvez falar, não, agora o foco é a América Latina, o que é perigoso pra caramba, sabe? Eu falo, não, mas você sabe que o Donald Trump nunca admite, mas vai recuar, né? Ele sempre recua, tá bom? Basicamente é isso que vai acontecer. Então, a gente está tendo essa possibilidade de propostas do Kremlin, tá? Da Rússia, para tentar discutir um cessar-fogo no Irã, a pedido de Donald Trump, pelo que tudo indica, mas o Irã não está aceitando. Falou: ó, vocês mataram o Ayatollah, vocês mataram as crianças na escola, que o Donald Trump insiste que foram os próprios iranianos que eles falaram que eles utilizaram um míssil dos Estados Unidos, o Tomahawk, que foi o que atingiu a escola, isso é comprovado. Você tem lá os destroços, você tem vídeo do Tomahawk, né? Alguns circulando, não trouxe aqui porque também a gente não consegue ter confirmação da veracidade do vídeo, mas mas foi um Tomahawk, mas ele fala que foram os iranianos. Mas, pô, mas foi um míssil dos Estados Unidos? Aí depois ele fala: não, eles conseguiram tomar um míssil nosso. Para quê? O Irã é Como? Como, amigão? Tomaram um míssil seu e pegaram no ar? referência em produção de mísseis balísticos. Olha aqui, velho. Os caras têm míssil pra tudo quanto é coisa. Shahab? Será que é isso? Tá meio. Dá pra ler direito aqui. Quer ver? Tá na resolução mais baixa, quer ver? Eu tô gravando na resolução mais baixa do mundo, né? Puta merda. Agora sim, pô. Nossa, que diferença. Shahab. Acho que é Shahab que fala.
300 quilômetros de distância. É, distância? Eu não sei ler inglês. Vocês sabem aí, vocês são especiais aí. Não, aqui, velho. Olha esses daqui, velho. 2.500 quilômetros. Isso aqui é todos os mísseis do Irã? Rapaz do céu, tem uns foguetes, hein, velho. Isso aqui no São João aqui dava um negócio bom, hein? É por isso que ele consegue acertar aqui no Israel, né? Ele manda uns mísseis fudidos. Os drones, né? Olha o Shahab 3 aqui, ó. 1.300 quilômetros. Caraca. Esse nome aqui nem dá pra. Keibarshek. Eu não sei ler isso, não. Se eu não sei ler inglês, imagina farce, né? É, meu filho. E referência na produção de drones. Para que eles iam querer um míssil dos Estados Unidos? Vocês entendem? Então a situação está muito grave para os Estados Unidos, está muito grave para o Donald Trump, e ele não quer admitir que está perdendo essa guerra do ponto de vista político-econômico. Do ponto de vista militar, ele consegue fazer mais mortes, mas ele não consegue derrubar o regime dos ayatollahs. Mas ele não quer admitir isso, certo? A França também está falando lá que está enviando os seus barcos. O Donald Trump, inclusive, disse que acha que ele está pensando em comandar o Estreito de Hormuz. Como ele faria isso? Chegando ali pelo Golfo. O cara não tá conseguindo nem terminar, nem vencer a guerra, pô. Vai querer, já tá querendo falar que vai tomar o Estreito de Hormuz. Porra, deixa o Hormuz quietinho com o estreito dele, gente. Não vamos largar o Estreito de Hormuz, não. Coitado do cara, pô. Golfo Pérsico, ele não tem como entrar no Golfo Pérsico. Que comentário idiota. Ele não tem, certo? Então, porque o Estreito de Hormuz, ele é o que liga o Golfo Pérsico, né, ao Golfo de Omã. Mas como é que ele vai entrar? E é a saída para o Mar Arábico. Como que ele vai fazer isso? Ele não tem condições, o Irã fechou. Sabe? O Peter Hegseth, inclusive, chegou a falar hoje que se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos vão acabar com o Irã. Mas aí você para pensar, mas o Irã já fez isso. É o que está acontecendo. Não é se fechar. Já fechou e tem alguns dias isso. Sabe aquela questão de só ficar falando se fechar, se fechar, se fechar? Não. É tudo. Tudo. Quebrou o negócio aí. É retórica, é narrativa. Inclusive, essa, para mim, na minha concepção, essa coletiva que o Donald Trump deu ontem, falando que a guerra vai acabar, ele fez isso muito por questão do mercado, para poder acalmar o mercado, porque depois que ele falou isso, a gente teve um relativo progresso, né, da Bolsa de Valores, do mercado, falando, ó, se a guerra vai acabar, quer dizer que o petróleo, né, vai voltar a circular, então aí você tem uma leve alta, mas o mercado também sabe da insegurança do Donald Trump, aí vira o dia, volta tudo ao normal, volta tudo com queda. Entenderam? É isso. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber muito a opinião de vocês sobre esse assunto. Vocês concordam comigo? Essa é a pergunta do vídeo. Vocês concordam comigo que o Donald Trump está querendo recuar? A gente tem essas informações aqui. As fontes estão todas na descrição, tá bom? Eu vou agradecer. Isso. Aí vai fazer o jabá do café dele aqui, né? É isso, né? Então, né, o Donald Trump pedindo arrego, né? Porque assim, né? Vai perder, né? Como também para os Estados Unidos faz muita diferença, não. Eu já falei isso no outro vídeo. Os Estados Unidos tanto faz perder uma guerra ou não perder, tá? O negócio dele é o que eles vão ganhar reconstruindo depois os países aí, né? O que Israel vai comprar dos Estados Unidos, né? Que vai ser pouca coisa, né? Que não vai ser pouca coisa para reconstruir, né? Os Catar, Arábia, né? Arábia Saudita. Então, assim, é o que ele vai ganhar depois, né? Agora, eu acho que eles não estão nem aí pra se perder, não. Eles vão falar que ganhou do mesmo jeito, né? Que sempre ganham, né? A única que eles. Até do Afeganistão eles dizem que ganharam, né? Mesmo saindo de lá, mesmo levando 20 anos para sair de lá e gastando o dinheiro infinito, né? E deixando o Talibã no poder do mesmo jeito que eles entraram lá, eles deixaram o Talibã no poder do mesmo jeito. Então, ainda saíram falando, venceram a guerra, né? É isso. Você chegou até aqui, né? Você avalie a questão de se inscrever aqui no canal. Tá fazendo vídeo todo dia, tá saindo um monte de coisa aí. E é isso. Você concorda com
com Donald Trump, você também é um Doritos laranja radioativo. Tchau.